Olá, paz seja convosco. Bem-vindos à História da Igreja, capítulo 10, Protestante no Brasil Passado. E é com grande alegria que iniciamos a nossa jornada de estudo sobre o protestantismo no Brasil, uma história repleta de desafios, vitórias e uma imensa contribuição para a diversidade religiosa do nosso país. Este estudo tem o objetivo de apresentar um olhar equilibrado sobre a trajetória das denominações evangélicas em território brasileiro, abordando desde as primeiras tentativas de implantação do protestantismo, como na França Antártica e na ocupação holandesa, até os eventos que marcaram sua consolidação no século XIX. O contexto histórico é essencial para compreendermos como o Brasil foi moldado religiosamente ao longo dos séculos e o protestantismo desempenhou um papel fundamental nesse processo. Desde as perseguições e a repressão, durante o período colonial até o momento em que o país passou a se abrir para uma maior liberdade religiosa do Estado e a imigração europeia. A chegada dos missionários, em especial os americanos, foi um dos marcos dessa transformação que permitiu o florescimento do protestantismo em solo brasileiro. Convido você a refletir sobre os acontecimentos históricos que marcaram a formação da diversidade religiosa no Brasil e como cada um desses momentos contribuiu para o cenário religioso que conhecemos hoje. Vamos explorar juntos essa rica história e entender o impacto dessa transformação na sociedade brasileira. Tópico 1: Introdução ao estudo da história do protestantismo no Brasil. Damos início a este estudo focando em uma abordagem equilibrada. A pesquisa procurou evitar uma visão parcial e enfatizar que nenhuma instituição é perfeita, pois ao ser composta por seres humanos, toda instituição está sujeita a erros e desvios. Essa perspectiva é fundamentada na passagem bíblica de Romanos 3,23, que ressalta que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Além disso, a metodologia evita focar em listas extensas de nomes de fundadores de igrejas, não por falta de importância, mas para manter a linearidade histórica e o foco no contexto brasileiro. Optou-se por usar obras de historiadores e sociólogos que oferecem uma visão mais abrangente dos evangélicos no Brasil. Essa escolha metodológica busca compreender o fenômeno protestante em uma perspectiva ampla, sem privilegiar uma denominação específica. Esse cuidado na pesquisa e análise é destacada pelo próprio autor, que se esforçou para manter uma postura neutra, mesmo sendo historiador com raízes no pentecostalismo. Então vamos iniciar a análise? Aqui exploramos a questão da parcialidade versus imparcialidade na escrita da história das igrejas protestantes. Em muitas obras, membros das próprias igrejas documentam sua história, levando a interpretações muitas vezes parciais e elogiosas das ações dessas instituições. Esta pesquisa, contudo, adota uma abordagem diferenciada, evitar qualquer favoritismo ou exaltação de uma denominação em detrimento de outras. O objetivo é apresentar uma visão justa e equilibrada, reconhecendo que todas as denominações têm virtudes e falhas. Essa abordagem evita ignorar possíveis desvios cometidos ao longo da história, apresentando as igrejas como instituições formadas por humanos falíveis por natureza e em busca de aperfeiçoamento. Em consonância com esse princípio, optou-se também por não incluir longas listas de nomes de fundadores e missionários. Essa decisão não minimiza o trabalho árduo dos missionários estrangeiros, que contribuíram para o crescimento dessas igrejas, mas busca manter o foco em uma análise cronológica dos principais eventos e contextos no Brasil.
Vamos seguir explorando como essa perspectiva permite uma visão mais neutra e abrangente do protestantismo no Brasil. Aqui apresento a metodologia do trabalho que visa a objetividade. Como parte do esforço para construir uma narrativa neutra, foram utilizadas fontes de historiadores, sociólogos e estudiosos protestantes que analisam a história das igrejas com uma perspectiva global. A escolha de fontes externas e diversificadas foi fundamental. Tópico 2: Introdução ao estudo dos primeiros protestantes no Brasil. A historiografia brasileira costuma se concentrar na história do catolicismo e, por isso, a influência protestante nos primeiros séculos de colonização é frequentemente negligenciada. Essa falta de visibilidade dos protestantes está ligada à hegemonia católica e à forte repressão promovida pela Contra-Reforma, conduzida principalmente pelos jesuítas e pela Inquisição. A história da Igreja no Brasil nem sempre considera o papel que os protestantes tiveram na formação religiosa do país, uma vez que os primeiros protestantes enfrentaram barreiras significativas, especialmente em comparação com os Estados Unidos, onde o protestantismo floresceu desde o início. Embora as tentativas iniciais da implantação protestante tenham sido limitadas, elas tiveram início logo nos primeiros séculos da colonização. Vamos então explorar a contribuição histórica desses grupos na colonização brasileira e o impacto da repressão religiosa na sua presença ao longo do período colonial. No Brasil colonial, o protestantismo teve pouca chance de se estabelecer de forma organizada devido a vários fatores adversos. A Contra-Reforma Católica, que incluiu a Inquisição e a ação direta dos jesuítas, atuava rigorosamente para impedir a expansão de qualquer crença ou prática religiosa que não fosse católica. Esse cenário foi muito diferente da realidade nas colônias norte-americanas, onde a pluralidade religiosa foi aceita e, em muitos casos, incentivada desde os primeiros anos da colonização. No Brasil, a presença protestante era mais observada em atividades comerciais e de pirataria, com destaque para ingleses, franceses e holandeses que frequentavam a costa brasileira. Essas visitas eram motivadas principalmente pelo interesse em produtos como o pau-brasil e especiarias, mas não incluíam uma preocupação em estabelecer uma presença religiosa duradoura. Em resumo, a resistência católica e o ambiente hostil às religiões não católicas retardaram significativamente a influência protestante no país. A influência dos europeus e o protestantismo no Brasil. A partir do século XIX, novos fatores começaram a transformar o cenário religioso do Brasil, facilitando o estabelecimento de comunidades protestantes. Com a chegada da família real portuguesa em 1808, o país experimentou uma abertura a influências estrangeiras que antes eram restritas. Esse processo se intensificou com a abolição da escravidão e a imigração europeia, particularmente de alemães, suíços e outros grupos que trouxeram suas crenças protestantes para o Brasil. A abertura aos imigrantes fez com que a influência protestante
antes esparsa e marginalizada, se tornasse mais visível. Diferentemente dos comerciantes e piratas que frequentaram a costa brasileira nos séculos anteriores, esses imigrantes vieram com o propósito de viver e contribuir para a sociedade brasileira, criando núcleos familiares e comunidades que foram fundamentais para a consolidação do protestantismo. Esse contexto social e histórico marcou o início de uma nova fase para os protestantes no Brasil, que deixaram de ser vistos como os estranhos passageiros e começaram a construir uma presença duradoura e organizada. No século XVI e XVII, houve duas tentativas importantes de criar núcleos protestantes no Brasil, ambas inspiradas na doutrina calvinista. A primeira foi a colônia francesa conhecida como França Antártica, estabelecida na Baía de Guanabara. Este foi um projeto liderado pelos franceses que buscavam expandir sua influência e simultaneamente introduzir o calvinismo em terras brasileiras. No entanto, a colônia teve vida curta, sendo não tolerava a presença de uma religião herética em seu território. A segunda tentativa ocorreu no século XVII, durante o domínio holandês em Pernambuco, sob a liderança de Maurício de Nassau. Os holandeses estabeleceram uma sociedade relativamente tolerante, onde o protestantismo tinha liberdade de expressão. Apesar do sucesso inicial, a expulsão dos holandeses pelos portugueses acabou com essa experiência de pluralismo religioso no Brasil colonial. Essas iniciativas, mesmo que temporárias, representam capítulos significativos da história protestante no Brasil, mostrando que houve tentativas organizadas de consolidar a fé protestante muito antes da chegada dos missionários no século XIX. Agora vamos conhecer o contexto histórico e religioso que motivou a tentativa de colonização francesa na Baía de Guanabara. Em 1555, Nicolas Durand de Villegagnon, um experiente militar francês, decidiu iniciar uma colônia no Brasil conhecido como França Antártica. A colônia era composta principalmente por huguenotes calvinistas franceses que enfrentavam severa perseguição religiosa em sua terra natal, especialmente após eventos trágicos como o massacre da noite de São Bartolomeu. Os huguenotes eram seguidores de João Calvino e eram considerados entre os reformadores mais ativos e vigorosos em sua missão de expandir a fé protestante. Villegagnon, apesar de católico, mostrou-se simpático à causa calvinista, o que lhe garantiu o apoio de ambos os lados. No entanto, essa mistura de crenças traria desafios internos e externos à colônia, que teve que enfrentar o clima tropical, doenças e resistência portuguesa, e também conflitos doutrinários entre os próprios colonos. E a seguir vamos detalhar esses desafios que marcaram o início da França Antártica. Nesta etapa, vamos abordar as dificuldades enfrentadas pelos franceses na Guanabara. Apesar do ideal de liberdade religiosa que motivou muitos colonos a se unirem ao projeto de Villegagnon, a realidade era muito mais desafiadora. A colônia enfrentou sérios problemas logísticos, como a falta de alimentos e recursos básicos para a construção de suas habitações. Além disso, o clima tropical e as doenças típicas da região atingiram severamente os colonos. A proximidade dos portugueses, que viam os franceses como invasores, aumentava ainda mais o risco de conflitos. Um aspecto importante da estratégia francesa foi o esforço para aliar-se aos indígenas, uma tática diferente da adotada pelos portugueses, que
que preferiam dominar as tribos locais. Porém, alguns integrantes da expedição francesa, desertaram, passando a viver nas aldeias e integrando-se aos costumes indígenas. Este abandono da colônia enfraqueceu o apoio nativo, um fator fundamental para a sobrevivência do grupo francês. Assim, as dificuldades externas e internas afetaram drasticamente a França Antártica, revelando a complexidade do projeto de Villegaignon. A convivência entre católicos e calvinistas dentro da colônia da França Antártica foi marcada por intensos conflitos doutrinários, especialmente quando Villegaignon começou a exigir o respeito às tradições e sacramentos católicos. Essa postura desagradou aos huguenotes, que viam na colônia a chance de praticar a fé reformada com liberdade. Um dos huguenotes chegou a retornar à Europa para consultar o próprio Calvino sobre as questões doutrinárias que surgiam. Na ausência de resposta que resolvessem conflitos, as tensões religiosas aumentaram, levando Villegaignon a expulsar os huguenotes das colônias. Um grupo de calvinistas tentou retornar à França, mas problemas na embarcação forçaram 5 homens a retornar a Guanabara. Ao serem inquiridos, produziram um documento histórico, a Confissão de Fé da Guanabara, uma defesa formal dos princípios calvinistas. Dos 5, 4 foram executados, restando apenas um alfaiate poupado por ser o único em sua profissão. Esse evento mostrou o quanto as divergências religiosas internas ameaçaram a estabilidade da França Antártica e foram um dos motivos de seu declínio. Finalmente, a resistência francesa na Guanabara foi esmagada em 1567. O governo geral do Brasil, baseado na Bahia, inicialmente não possuía recursos para expulsar os franceses. Mas em 1560 o apoio chegou da metrópole. As forças portuguesas, juntamente com as tropas da Capitania de São Vicente e aliados indígenas, tomaram a Baía de Guanabara e derrotaram os franceses. O padre José de Anchieta, que acompanhou a expedição, foi decisivo não só na batalha, mas também na pacificação dos indígenas após a expulsão dos franceses. Em seu relato de Gestes Mendes de Sá, Anchieta descreve o confronto entre portugueses e franceses sob uma perspectiva favorável aos portugueses, destacando os desafios enfrentados e a reconquista da Guanabara. A influência de Anchieta ajudou a consolidar a presença católica entre os indígenas e a restaurar a hegemonia católica na região. Com essa derrota, a tentativa de estabelecer uma colônia protestante no Brasil colonial chegou ao fim, embora a experiência tenha marcado a primeira tentativa missionária protestante em solo americano. Apesar de seu fracasso, a França Antártica deixou um legado significativo para a história do protestantismo no Brasil e na América Latina. Em 1557 ocorreu o primeiro culto protestante fora da Europa na colônia francesa. Esse evento simboliza o início das tentativas de expansão da fé protestante para além do continente europeu. A experiência da França Antártica mostrou as dificuldades e os desafios enfrentados por protestantes e católicos em um ambiente de pluralidade religiosa, algo que marcaria a história do cristianismo nas Américas. Embora outras tentativas francesas de fundar colônias comerciais na região norte e nordeste não tenham prosperado, os franceses conseguiram estabelecer a Guiana Francesa mais ao norte. A colonização portuguesa acabou por prevalecer, fortalecendo o catolicismo e retardando a disseminação do protestantismo no Brasil por vários séculos. O impacto da França Antártica, no entanto, foi lembrado como o primeiro capítulo da presença protestante na história brasileira. Contexto histórico.
Invasão holandesa no Brasil. Para entendermos a presença holandesa no Brasil, começamos pela primeira tentativa em 1624, quando os holandeses invadiram a cidade de Salvador, capital da colônia na época. Apesar de seu planejamento, essa primeira tentativa de domínio holandês foi frustrada por uma rápida reação dos portugueses que conseguiram expulsá-los. A insistência holandesa se explica pelo desejo de controlar o lucrativo comércio de açúcar no Nordeste, onde os engenhos já estavam estabelecidos e geravam lucros significativos. Em 1630 voltaram a atacar e desta vez conseguiram estabelecer uma ocupação duradoura em Pernambuco. Essa nova fase marca uma presença relevante tanto militar quanto econômica, já que os holandeses atuaram diretamente no comércio de açúcar com a Europa, incentivando a produção local e estabelecendo alianças estratégicas com os senhores de engenhos e com as populações indígenas. Esse controle durou até 1654, um período no qual consolidaram uma base de comércio e estruturaram seu governo. Como uma tentativa de aprimorar e expandir o domínio holandês em Pernambuco. Nassau, conhecido por seu estilo de liderança progressista, teve grande sucesso em criar uma administração que não apenas respeitava a estrutura local, mas também estabelecia uma convivência religiosa incomum para a época. Ele permitiu a construção de igrejas calvinistas, mas foi além, promovendo a tolerância com católicos e judeus, que eram uma parte significativa da população e da força econômica na região. Sua política foi marcada pelo pragmatismo econômico ao apoiar os interesses dos senhores de engenhos, que se importavam mais com o lucro do que com a nacionalidade de seus parceiros comerciais. Além disso, Nassau promoveu investimentos em infraestrutura, incentivando a economia local e fortalecendo o apoio à presença holandesa. Com isso, sua liderança foi uma peça central no sucesso inicial da administração holandesa no Brasil. Uma das medidas mais marcantes do governo de Maurício de Nassau foi a política de tolerância religiosa. Diferente do que se via na maioria das colônias europeias, Nassau acreditava que o respeito às diversas práticas religiosas poderia fortalecer sua administração. No Brasil holandês, ele permitiu a construção de templos reformados, mas também assegurou que católicos e judeus pudessem praticar suas religiões livremente. Para os senhores de engenho e comerciantes, essa medida era um alívio, pois poderiam manter suas atividades e sua vida religiosa sem interferências, o que foi vital para a estabilidade econômica e social da região. Nassau sabia que a tolerância garantiria lealdade e respeito entre os governados. Esse ambiente de coexistência pacífica entre as religiões mostrou-se favorável ao comércio e à cultura local, contribuindo para o florescimento de uma sociedade mais integrada. Contudo, a tolerância religiosa teria seus dias contados à medida que o apoio ao governo holandês começou a se fragilizar. O governo holandês em Pernambuco começou a enfrentar dificuldades a partir de 1644, quando Maurício de Nassau deixou o cargo. Seu afastamento trouxe mudança significativa, pois ele era grande articulador das relações pacíficas e do equilíbrio entre os interesses holandeses e locais. Após sua saída, os desentendimentos entre os holandeses e os senhores de engenho aumentaram, especialmente devido à alta dos preços de produtos essenciais e aos novos imposto aos engenhos. O clima de tolerância religiosa que Nassau havia incentivado começou a ser desfeito
com a proibição do pagamento de dízimos à Igreja Católica, uma decisão impopular que minou o apoio da população católica local. A administração que se seguiu não conseguiu manter as boas relações que Nassau havia estabelecido, resultando na perda gradual do apoio dos habitantes locais. Essa situação culminou na formação de uma coalização entre brasileiros e portugueses que conseguiu expulsar definitivamente os holandeses, em 1654, encerrando a presença holandesa em solo brasileiro. Apesar de breve, a ocupação holandesa em Pernambuco entre 1630 e 1654 deixou um legado significativo na história brasileira. A política de tolerância religiosa de Maurício de Nassau estabeleceu um raro exemplo de liberdade de culto no período colonial, algo que contribuiu para a diversidade religiosa e para o fortalecimento do comércio local. A introdução de novos métodos de administração e as alianças com os senhores de engenho foram elementos importantes para o desenvolvimento econômico da região. Além disso, Nassau promoveu a construção de infraestruturas e incentivou a ciência e as artes que influenciaram a cultura local e criaram uma fase de modernização para Pernambuco. Embora o domínio holandês tenha chegado ao fim de 1654, a experiência deixou lições sobre gestão colonial e tolerância que marcariam as gerações futuras e enriqueceriam a complexidade cultural e religiosa do Brasil. O legado da ocupação holandesa continua sendo estudado como um exemplo de intercâmbio cultural e econômico durante a época colonial. A Batalha dos Guararapes, travada em 1649, foi um momento decisivo na resistência contra a ocupação holandesa no Brasil. Após quase 24 anos de domínio holandês no Nordeste, a aliança entre portugueses e a população local, composta por colonos e indígenas, buscava retomar o controle da região de Pernambuco. O confronto foi marcado por uma estratégia militar eficaz que, aproveitando o conhecimento do território, enfraqueceu as tropas holandesas, resultando em sua derrota. Essa batalha é lembrada não apenas pela vitória militar, mas pelo impacto simbólico e político que teve ao marcar o início da expulsão gradual dos holandeses no Brasil, consolidando o domínio português na região. A resistência articulada localmente envolveu militares e civis, criando um sentimento de união entre diferentes grupos de população local. Após a Batalha de Guararapes, a presença holandesa começou a se desintegrar até a retirada final dos invasores em 1654. A expulsão dos holandeses do Brasil em 1654 marcou o fim de um período de ocupação que, segundo o historiador Joel Rufino dos Santos, deixou poucas marcas permanentes na sociedade brasileira. Embora houvesse algumas construções como pontes e o Porto de Recife, o impacto cultural e social holandês se diluiu com o tempo. A herança dos 24 anos de dominação holandesa é lembrada em elementos físicos e em um nível ainda mais superficial em alguns traços físicos deixados na população. O historiador destaca essa quase inexistência de legado cultural duradouro, enfatizando a influência católica dos jesuítas, que foram extremamente eficazes em neutralizar o que restava da presença protestante. Com os jesuítas atuando intensamente na catequese dos indígenas e na reeducação de qualquer elemento protestante restante, o impacto holandês foi praticamente apagado. A sociedade brasileira colonial, majoritariamente católica, permaneceu com fronteiras culturais praticamente inalteradas até a abertura política promovida pela chegada da família real portuguesa em 1808. Com a vitória na Batalha dos Guararapes e a expulsão dos holandeses em 1654, encerra-se a primeira experiência de presença protestante organizada no Brasil.
Esse evento marcou o fim da tentativa de estabelecer núcleos protestantes em solo brasileiro durante o período colonial, visto que os esforços de catequização e confronto e controle cultural pelos jesuítas conseguiram efetivamente apagar os vestígios deixados pela presença holandesa. O catolicismo permaneceu como a religião dominante e única oficialmente reconhecida, enquanto o protestantismo foi rechaçado e as fronteiras religiosas foram rigidamente controladas. A influência protestante só voltaria a ser significativa no Brasil com a chegada da família real portuguesa em 1808, quando a abertura dos portos e a chegada dos imigrantes e missionários protestantes europeus permitiram uma nova fase de diversidade religiosa. Até então, a experiência protestante no Brasil colonial permaneceu limitada e rapidamente neutralizada pela estrutura política religiosa do período, que favorecia o catolicismo e a unidade cultural da colônia. Tópico 3. A imigração europeia e o contexto externo. No Brasil colonial, o protestantismo enfrentou grandes obstáculos, desde tentativas pioneiras de estabelecer colônias como a França Antártica. Protestantes estiveram presentes no território brasileiro. No entanto, o padroado, sistema pelo qual o governo estava intimamente ligado à Igreja Católica, impediu a prática livre do protestantismo por mais de 300 anos. Qualquer religião fora do catolicismo era reprimida, sendo ilegal e impossível de se institucionalizar. Com a chegada do Império, surge um novo contexto em que o Estado começa a se secularizar e, finalmente, abrindo a possibilidade para estabelecimento do protestantismo no Brasil. Esse foi um processo longo e complexo, mas crucial para o surgimento das primeiras denominações evangélicas que pouco a pouco se fixaram no Brasil. Durante o século XIX, 3 fatores históricos foram determinantes para que o protestantismo se firmasse no Brasil. Primeiro, o governo laico e positivista de Dom Pedro II, que defendia a imparcialidade religiosa e abriu o país a diversas crenças. Segundo, o fim da escravidão e a transição para o modelo de trabalho assalariado incentivaram a imigração europeia, trazendo consigo tradições protestantes, especialmente entre alemães, italianos e franceses. Terceiro, a Guerra Civil Americana gerou um movimento de missionários americanos para o Brasil. Eles viram no país uma oportunidade de evangelização e começaram a instalar missões em regiões como São Paulo e Rio de Janeiro, especialmente após o convite de Dom Pedro II. Esses missionários, no entanto, interpretavam a cultura brasileira de forma crítica, o que se limitou à aceitação inicial de seus valores. Essas missões estabeleceram um protestantismo voltado para os brasileiros, embora ainda fortemente marcado pelos traços culturais americanos. O pensamento positivista adotado por Dom Pedro II contribuiu para o cenário de neutralidade religiosa no Brasil. Esse conceito, que promove uma abordagem neutra em relação às crenças pessoais, desconsidera questões dogmáticas, o que facilita a pesquisa científica. No entanto, para o catolicismo dominante no Brasil da época, o positivismo de Dom Pedro II era considerado algo controverso, uma vez que ele, apesar de católico, era descrito como imbuído de preconceito antissacerdotal. Ele se destacava por valorizar o conhecimento, as artes e a literatura, sendo muitas vezes comparado aos filósofos europeus pela sua figura de intelectual e com sua icônica longa barba. Essa influência foi uma ruptura com o perfil do seu pai, Dom Pedro I, e abriu espaço para uma perspectiva mais inclusiva e de maior liberdade religiosa. A imigração europeia foi um fator decisivo para a expansão do protestantismo no Brasil. Desde o período de Dom João VI, a abertura dos portos intensificou a chegada de europeus
inicialmente restrita pelo sistema escravista. Com o fim da escravidão, o trabalho assalariado possibilitou a formação de colônias europeias, especialmente no sul do Brasil, onde grupos de imigrantes como os alemães formaram comunidades fechadas e luteranas, mantendo práticas religiosas sem foco evangélico. Já os imigrantes que foram para São Paulo trabalhar nas plantações de café formaram a base das primeiras igrejas evangélicas brasileiras que tinham a evangelização como objetivo. As duas condições de trabalho nas plantações não impediram o estabelecimento de núcleos protestantes, principalmente no estado de São Paulo, que se tornou o principal centro protestante do país. Ao chegarmos ao final do nosso estudo sobre o protestantismo no Brasil, somos chamados a refletir sobre os inúmeros fatores que contribuíram para a formação da diversidade religiosa em nossa nação. Como vimos, o processo não foi simples e envolveu a luta pela liberdade religiosa, a superação de desafios históricos e a contribuição de diferentes ondas de imigração e influências externas. A história do protestantismo no Brasil é uma história de resistência, fé e adaptação. Desde as primeiras tentativas de estabelecer o protestantismo no Brasil, como na França Antártica, e durante a ocupação holandesa até a consolidação definitiva do século XIX, o país passou por um longo processo de transformação religiosa. A chegada da família real portuguesa, a abolição da escravatura e a imigração europeia, acompanhada pela ação de missionários americanos, foram fatores essenciais para a consolidação das comunidades protestantes no Brasil. Hoje, podemos ver o impacto duradouro dessas influências na paisagem religiosa brasileira. O protestantismo se estabeleceu como uma das maiores tradições religiosas do país, contribuindo para uma rica diversidade de crença e prática. A história do protestantismo no Brasil é uma demonstração clara de como a fé pode moldar sociedades e transformar culturas. Que possamos continuar a buscar um entendimento mais profundo dessa história e apreciar a diversidade que ela trouxe ao nosso país. Oremos. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nos reunimos em espírito de gratidão e reverência. Te agradecemos por nos conceder a oportunidade de estudar e compreender a história do protestantismo no Brasil. Reconhecemos que em todos os momentos da história, o Espírito Santo tem guiado o teu povo, mesmo em tempos de adversidades e perseguição. Pedimos que, ao refletirmos sobre as dificuldades e vitórias que marcaram a chegada do protestantismo em nosso país, possamos entender melhor o propósito divino que se desdobrou ao longo dos séculos, que possamos aprender com a perseverança e a fé dos nossos antepassados que, mesmo diante das barreiras, mantiveram viva a chama do Evangelho. Senhor, ajuda-nos a aplicar os ensinamentos de Cristo em nossas vidas diárias para que possamos ser luz nas trevas, sal da terra e instrumentos de paz em um mundo que muitas vezes carece de entendimento e harmonia. Que possamos viver em união e respeito, independentemente das nossas diferenças religiosas, buscando sempre refletir o amor de Cristo em tudo o que fazemos. Em cada passo dessa jornada, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos conduza e fortaleça, que nossa fé não se abale, mas que cresçamos cada dia mais em amor, em sabedoria, em graça, em nome de Jesus Cristo. Amém.